Olá, gente, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Cubo Cultural e hoje trouxemos uma pessoa ilustre que faz arte ao interpretar a vida. Temos aqui o nome artístico Amora Oliveira, uma senhora que teve a sua jornada de trabalho, constituir família e já na sua terceira idade pensou, por que não agora realmente ingressar no caminho das artes? Oi, Amora. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui, saber um pouquinho mais da sua história. Você que atua interpretando a vida, interpretando o sofrimento, interpretando pessoas. E aí eu queria saber de onde surgiu toda essa sua vontade de interpretar. Bem, Raquel, essa minha vontade surgiu quando eu era criança. Eu não sabia nem que eu fazia teatro. Eu via as coisas que me chamavam a atenção, então eu juntava os palitos de fósforo que minha mãe usava na cozinha, Sim. juntava umas manguinhas pequenininhas e eu montava eu ia muito para uma vacaria, a gente ia pegar leite na vacaria do Seu Galego, e eu ficava prestando atenção quando eu ia, as dinâmicas deles lá, e eu achava muito interessante. Aí quando eu ia fazer teatro, né? Eu não sabia que era teatro, mas já era teatro. Eu fazia os boizinhos, com as manguinhas, eu fazia Seu Galego, os empregados, e ali eu distribuía as falas, e eu falava por todos, né? Eu era que traduzia a voz de todos, porque só tinha eu, né, que falava, então eu era o personagem, todos os personagens. E isso já era teatro, e eu não sabia. E depois eu comecei, na minha época de criança, existia nas escolas um negócio chamado Grêmio Escolar, né? Quem é da minha idade eu acho que vai lembrar, que a gente fazia realmente apresentações para os pais. Tinha reuniões dos pais, aí a gente sempre fazia ou musical, ou peças e tudo mais, e eu sempre me sobressaía muito bem, porque eu sempre fui muito amostrada. Inclusive, Raquel, eu inventei uma sigla. ARDAE. É ARDA. Amostrada, resolvida, decidida e assumida. Que legal! Eu sempre... O pessoal gostava de mim, porque eu não tinha vergonha, né? Eu chegava e tomava conta do palco. Então as pessoas ficavam, o pessoal que estava por trás de tudo, sempre os melhores papéis eram para mim, porque eu decorava fácil, eu não tinha vergonha, eu cantava, eu dançava. Era uma coisa linda. Eu lembro de uma peça da história dos Pinóquios, que era uma coisa linda. A gente botava uns papelões, uns chapéus assim, papelãozinhos, botava um narizinho, e eu interpretei lindamente. Foi muito bom. E aí, então, quer dizer que teatro já existia na minha vida, né? Aí depois fui desenvolvendo, mas como na minha família não tinha ninguém que trabalhasse com nada de arte, né? Ninguém falava nada, eu não sabia nem o que era teatro, não sabia nem que existia nada disso. Aí fui crescendo, depois eu tive a oportunidade, melhor ainda, quando eu fui para a escola, para o Colégio Santa Teresa. Eu morei naquele convento, foi uma época maravilhosa, né? Enquanto tinha crianças que choravam para ir para casa, eu chorava para não ir. Porque lá era tudo de bom, né? E eu aprendi muita coisa lá, tanto de arte, manuais, como tudo. Eu até hoje levo coisas daquele colégio para a minha vida. Aquele colégio para mim foi uma coisa linda, linda mesmo. E eu comecei a me sobressair muito bem nos teatros de lá. E o pessoal que ia uma turma de teatro para fazer a nossa peça, ensinar, aí disse assim, irmã Sena, Silvia tem muito jeito para teatro. Aí assim, então ela vai ser nossa atriz. E a gente ficou, mas depois eu saí do colégio. Saí do colégio, né, porque eu tinha um tempo lá, só tinha até o primário, até a quinta série, depois eu saí. E cheguei lá, eu tive que trabalhar cedo, porque eu vinha de uma família muito humilde, minha mãe era mãe solo, e naquela época não era fácil ser mãe solo, viu? Se é difícil hoje, naquela época era pior ainda. E então minha mãe, eu tive que começar a trabalhar, e aí já me afastei dessa história de teatro, né? Aí fui trabalhar, aí vim novamente ter contato com teatro em Belém do Pará. Quando eu fui para Belém, e tinha uns encontros de atrizes e atores, eu frequentava, eu ia, não cheguei a fazer, encenar, porque eu vim para Recife para voltar e começar a trabalhar, que inclusive ia ser com
Milton Cunha. Milton Cunha, que ele era diretor naquela época lá em Belém. Ele fez uma peça lindíssima, Ver o Peso. Eu amava assisti várias vezes. Pois é, então, depois eu parei, fiquei, aí casei, tive filho, tudinho. Aí depois que todo... Mas eu sempre dizia, para mim, um dia que eu não tiver mais obrigação com ninguém, um dia que meus filhos estiverem tudo criados, não dependerem de mim, eu vou voltar a estudar e vou fazer teatro. Aí foi o que aconteceu, né? Depois que os meninos já estavam, antes mesmo porque eu também criei um neto, né? Antes mesmo de meu neto sair da minha vida, eu já voltei a estudar. Aí fui lá, fiz pré-VUP, fiz Enem, fiz tudo e, de repente, fui parar na escola técnica Alfredo Freire. Foi lá que me formei ano passado, na escola Alfredo Freire. E sobressaí bem. E agora, no momento, eu estou fazendo arte visual lá no João Pernambuco. Gente, João Pernambuco é uma escola linda. Eu amei aquela escola. Que escola maravilhosa. Eu já disse, pessoal, me casei com o João Pernambuco, não saiu mais daqui. Porque lá tem tudo de arte, viu, gente? Lá tem dança, lá tem arte visual, tem música e tem teatro, que eu continuo fazendo teatro, né? Porque quando a gente quer ser bom numa coisa, a gente não para de estudar, né? Então, eu não vou parar de estudar teatro nunca mais. E estou muito satisfeita, feliz, porque estou, assim, fazendo o que eu gosto, né? E eu estou fazendo, eu desenvolvo os trabalhos muito bem, tá? Todos os trabalhos que aparecem. Agora mesmo vou fazer uma peça, vou fazer um homem, né? E estou fazendo muito bem os ensaios. E estou feliz, estou realizada, Raquel. Estou realizadíssima. Então, Amora, a gente fica muito feliz que você pôde, né, voltar a esse caminho das artes, que é uma coisa que sempre chamou a atenção. Não sei como é que sua família via isso. Fala um pouquinho pra gente, se teve algum desafio e também como você agora faz parte da terceira idade, quais são os seus desafios em relação a você fazer essa questão de interpretar, se você vê preconceito, o que é que as outras pessoas também na terceira idade dizem quando você fala assim, eu sou atriz, eu faço teatro, e se a sua família te apoia, se te apoiou desde sempre? Olha, a minha família me apoia, e preconceito, Raquel, existe com a idade, isso existe em todo canto. Agora, eu vejo assim, muito preconceito quando a gente dá vazão a ele. Quando a gente chega e dá vazão, aí o preconceito pega. Mas comigo não. Bom, voltei a estudar, cheguei lá, até professores que têm dado sem meus filhos. Existia uma outra pessoa que eu sentia que tinha certo preconceito, mas essas pessoas que eu sinto que está preconceito, eu não dou muito atenção, não deixo nem demonstrar que eu estou percebendo que está tendo preconceito comigo. Aí eu já faço o quê? Dou assunto e converso com quem está realmente aceitando a minha pessoa, da minha idade, do jeito que eu estou, e me vendo normal, como se fosse da idade deles. Aí depois a pessoa que está tendo preconceito vê que eu não, né, já começa tudo bem, mas existe, viu? Existe preconceito em idoso. Ih, meu Deus, idoso demais. É onde eu seguro mais barra. É idoso, exatamente. Porque eu não sei se é porque já está mais difícil de tirar os preconceitos, né? Porque a gente foi criado para ser preconceituosos. A gente foi criado para ser racista, a gente foi criado para ter preconceito com deficiente, a gente foi criado para ser dominada pelos maridos. A gente teve uma criação muito diferente, né? A minha geração já foi uma geração que começou a ir diminuindo com essas coisas, a gente foi encarando diferente. A minha geração já foi uma geração que já foi mas ainda tem. Então, as pessoas da minha idade, eu acho que já estão tão acostumadas que elas são naturalmente. Elas nem percebem. Então, quando eu chego com esse meu jeito diferente, de me vestir, de cabelo diferente, quando eu vou para um grupo de idoso, eu já sinto que elas ficam, sabe? E aí fica de cochichinho, não sei o quê. Aí não dou muito assunto. E fico por ali até enquanto dá, porque tem hora que não dá, porque não tem nem com que eu me juntar, porque quase ninguém é feito eu. Porque eu chego chegando, sabe? Não sou inibida para nada, eu falo, eu danço, eu converso. Porque eu sou assim, é o meu natural. Eu não vou mudar nunca. Eu tive um certo problemazinho no meu casamento por causa disso. Quando eu conheci meu marido me conheceu do jeito que eu era, nesse tempo, jovenzinho, usava mini saia, tudo. Depois que casou, veio querer me mudar. Não, porque tu chega nos cantos, tu fala assim, meu filho, é meu jeito. Às vezes olha, a gente vai estar o canto, mas esse meu filho, eu vou ser eu.
Eu não vou mudar minha personalidade porque você quer. Mas isso foi tão bom, porque isso apimentou o casamento. Foi. Então, ele já percebeu que você se destacava e para ele era incomum. Era ele. Aí a gente ficou nessa disputazinha, ele achando ruim. Terminou, foi bom. Eu acredito que se eu tivesse chegado e feito a vontade dele, o casamento não tivesse durado tanto. Foram 42 anos de casamento. A gente muito apaixonado um pelo outro. E a gente nunca se traiu, viu, gente? Nem eu nunca traí meu marido, nem meu marido nunca me traiu. Então... E eu tenho certeza. Ele dizia, eu fazia de conta que não queria saber, sabe? Porque também a gente... Mas ele já, em horas antes de falecer, ele disse para mim, você é a mulher que eu mais amei na minha vida. Era você e minha mãe. Minha mãe faleceu, aí ficou você. Você não acredita, mas eu nunca traí você. E ele disse uma coisa linda. Ele disse assim, uma mulher feita você, nenhum homem trairia. Você é completa. Eu fiquei tão feliz. E você guarda esse presente dele? Guardo muitas coisas boas dele. Tivemos, problemazinho, que vai viver 42 anos sem ter nenhum tipo de problema. É impossível, né? Temos, mas o importante é a compreensão, tá? A gente não ficar levando as coisas assim, não guardar rancor, não vai dormir no sofá. Nunca isso aconteceu. Nunca. A gente brigava, arengava, daqui a pouco estava todos os dois na cama, altos beijos, altos abraços, e pronto, e vivia assim, foi muito bom, foi um casamento maravilhoso, né? Eu vivo, assim, com saudades, né? Eu realmente não quis mais ninguém depois dele, não quis porque não tenho vontade de quebrar o encanto. Agora, Amora, eu fiquei aqui bem intrigada. Este nome, Amora Oliveira, você já falou para mim que era o seu nome artístico. E aí, eu olhando pro seu cabelo, né, essa cor, bem atual, inclusive, você gosta muito de cores. E qual a relação que tem teu nome, se tem a ver com a cor, se tem a ver com a fruta, o que foi que te fez surgir com esse nome para tua identidade social artística? Esse nome, ele veio ao calhar, né? Eu fiz eu me formei, né? Como eu já disse, ano passado, no Alfredo Freire, e uma menina, assim que ela me viu, e a gente ficou amiga, a gente se entendeu muito, aí ela disse assim, eu vou lhe chamar de Amora, porque você é doce e porque você tem esse cabelo roxo. Então, eu vou chamar você de Amora. Posso chamar você de Amora? Eu amei, adotei meu nome artístico, Amora Oliveira. E onde eu chego agora, eu sou Amora. Eu gosto muito desse meu nome. Gosto do meu nome também. Meu nome de registro é lindo, né? Inclusive, tem história meu nome. Tem história linda, meu nome, que minha mãe botou, tem uma história. Mas Amora, eu achei que tem tudo a ver comigo. Inclusive, não me chamo de Dona Amora, que Dona não combina com Amora. Pois é, e eu posso dizer para você que realmente esse nome combina contigo, Amora, faz mais jus. E qual é o seu nome de registro? Silvia Maria. Então, Silvia Maria e veio Amora Oliveira. Foi. Me fala um pouquinho, Amora, dos teus personagens. Qual o personagem que te chamou mais atenção, que tu gostou de fazer? Porque e também fala de você fazer o papel de homem. Como é esse papel? Quem é esse personagem? Olha, todos os papéis que eu fiz foram todos interessantes. Eu costumo dizer assim, né, que às vezes a gente conversando entre amigos, assim, atores, aí diz assim, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. O ator e a atriz, ela para ser completo mesmo, tem que aceitar qualquer papel. Tem que beijar a boca de Raquel? Beijar a boca de Raquel. Ali não sou eu que estou beijando a boca de Raquel, é a minha personagem. Entendeu? Então, eu acho que o ator e a atriz, ela para ser completos, tem que fazer qualquer papel que lhe chamarem. Eu sou assim. Eu fiz uma doméstica, que gostei muito de fazer, né? Na peça Família. E amei. E por último, lá no Alfredo Freire, eu fiz Blanca. Blanca era uma senhora super engraçada, né? E Blanca, ela era assim. Ela era aproveitadora dos momentos. Ela não era tão boba. Ela se fazia de boba, mas de repente... E ela bebia, ela era alcoólatra. Enxerida. Tem algumas... Eu só não sou enxerida, mas ela era mostrada, feita Amora, viu? E ela era muito... Ela estava ficando viúva, né? O marido estava
morreu e ela estava no enterro do marido, e ela chegava, antes ela já chegava no bar, ela é tão esperta, viu, Raquel, que ela já foi sondar o bar. Então ela foi feito uma vendedora. Botou um lenço na cabeça, se vestiu diferente e foi vender uns bonequinhos lá no bar. Aí ela já foi um tipo de amor. Depois ela volta como uma viúva. Aí ela volta elegante, né? Ela volta elegante, volta, sabe, feito uma senhora com condições. E fica por ali, se aproveita de uma garçonete que faz caça, numa revista de caça, né? Caça namorados, e ela pega o telefone da moça e não é que ela vai e se oferece praticamente para o rapaz do outro lado de casa e mentiu. O rapaz perguntando a idade dela, né? Ela, uma senhora com 70 anos, disse que estava mais perto dos 30 do que dos 50. E o rapaz foi lá, foi cá, e perguntou se ela era casada, e ela desenrolou muito bem, tudo bem. Aí ele pediu uma chamada de vídeo. Mas ela tão empolgada, porque ela se achava, viu? Ela era... Aí ela pegou, se ajeitou toda, e aí já disse para o pessoal, gente, não fiquei nem viúva, mas já estou me dando bem. Na pedra eu não vou ficar. Olha, a viúva enterrando o marido, vê que viúva assanhada. Aí eu sei que ela desenrolou muito bem, e quando o rapaz viu que ela não só tinha 50 anos, desligou, e ela ficou contrariada, mas depois voltou para a viúva, né? E começou, Pepe, vai lá no balcão, toma uma lapada e sai. E depois vem outros, depois vem a mãe, uma filha com a neta. É um papel muito bom. Eu gostei muito de fazer Blanca. João Pedro, ele é um professor muito bom. A gente chama ele JP, João Pedro Pinheiro. Ele fazia pegava o texto e dizia assim, forme um grupo de 3 e escolha um texto. Aí tiver 3, 2, então a gente ia escolher o texto. E cada vez fazia. Então eu fiz uma cartomante, né, Madame Grisálida. E agora eu vou ser Timbira, vou ser o dono da funerária. E estou me preparando, né, eu deixo o cabelo ficar branco, né. Deixo o cabelo ficar completamente branco quando eu vou perto de apresentar. Faço um bigodinho, faço uma costeletinha, faço um conhaquezinho, me visto, me caracterizo de homem, né? E fico, viu, conversando, porque quando eu fiz, que uma menina filmou o ensaio, eu peguei e botei no meu status. O professor nem gostou, depois reclamou. E uma amiga disse, menina, tu nem me dissesse que tem um irmão gêmeo, é a tua cara. Eu digo, que coisa boa, convenceu, né? Convenceu bastante mesmo. Acho que ótimo. Essa peça vai ser aberta ao público, não vai ser? Sim, ela vai ser apresentada no Teatro do João Pernambuco, né? Quando for, eu vou mandar para os contatos e a entrada é franca. E depois pode ser que a gente apresente também. Eu também faço parte do Fungarte, né? Que é o pessoal do Alfredo Freire. A gente está aí tentando se erguer, né? Porque tem uma dificuldade de encontro e tudo. Mas a gente tem um coletivo chamado Fungarte, e a gente está vendo se a gente apresenta algumas peças, né, que a gente vai colocar, outras que a gente já fez. E estamos vendo aí como é que vai ser. E tomara que o Fungarte vingue, né? Eu estou botando muita fé. Então, onde tiver arte, você está ali. Aonde estiver arte, eu estou, porque eu amo arte. Deixando uma dica, gente. Se você tiver curiosidade em ver a peça A Loteria, coloca lá no YouTube A Loteria, que faz parte da equipe Cubo Cultural, tá? Nós também fomos lá e fomos prestigiar essa peça e, olha, eu posso dizer, realmente ficou muito bem, tá? Quiser, é só pegar a pipoca, colocar na televisão, reúne a família e vamos dar risada com essa peça e prestigiar o trabalho de Amora, que faz o papel de Blanca. Então, mas gente, eu conversando aqui nos bastidores com a Amora, eu sei que ela dedicou um poema para o amor da vida dela. Ele se foi, mas esse poema ficou. E aí eu queria saber, Amora, se você poderia declamar esse poema, assim, com a sua interpretação artística para os nossos telespectadores. Com certeza. Eu vou até contar a história dele, né? Esse poema é o seguinte. Meu marido, ele era um marido excelente, né? Mas às vezes ele tomava umas biritinhas e ficava meio inconveniente. E quando ele estava ficando chato, eu disse, vou para casa de mãe.
Aí ia pra casa de mãe. Aí ele ficava ligando pra mim. Aí teve um dia que ele ligou pra mim. Vem embora. Olha, eu fico procurando você e você não tá aqui. E pediu pra eu voltar. Olha, eu fico todo dia, te procuro. Passa a mão no lugar que tu dorme, tu não tá. Aí eu... Não, você aprontou, eu tenho que passar raiva, papapá. Aí, quando ele desligou, aí eu disse assim, isso dá uma poesia. Aí eu fiz. Todo dia acordo, procuro você, mas não te encontro. Fico a esperar. A espera é longa, mas vou esperar. Pois tenho certeza que tu vais voltar. Tu és minha vida, o meu bem-querer. Por isso te digo, espero você. Fico toda noite a te esperar, cheio de carinho e carícias para acariciar. Volta para os meus braços, vem me enlouquecer. Todos os meus músculos desejam você. Nossa, gente, ó. Eu me arrepiei. Uma declaração dessa de amor realmente é para a vida toda. Mas foi Que mesmo. lindo. Foi tão E essa forte. sua interpretação maravilhosa. Amora, para essas pessoas que querem fazer teatro, que acham que já não tem mais idade, ou não tem custo, porque a gente sabe que viver da arte é uma coisa que nem todo mundo consegue, porque, infelizmente, a arte ainda não é tão valorizada quanto ela merecia. Com certeza. Então, qual o recado que você deixaria para as pessoas que queiram fazer teatro, canto, pintura, enfim, essa infinidade de formas artísticas? Olha, Raquel, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que as pessoas na minha idade têm tudo para voltar a fazer arte em geral. Porque não está precisando, não está dependendo, porque já está aposentado, já tem a sua renda. Então, não está precisando de fazer por dinheiro. Então, já está estabilizado. Então, sempre quando eu conheço alguma senhora que eu converso sobre arte, eu digo, volte a estudar, vá fazer teatro, vá fazer arte visual, canto. Eu estou fazendo oficina de música lá no João Afonso Pernambuco, é ótimo. Lá nas escolas, todas as escolas que eu vou, quase não tem senhoras, né? Mas na escola de música tem. Eu tenho, são 4 senhoras, assim, feito eu mesmo. E tem umas assim, senhoras mais jovens, mas senhoras. E eu acho que, eu sempre digo e falo, gente, voltem a estudar. Faça, se não gostar de teatro, faça o que gosta, mas faça. É melhor do que você estar em casa, sem ocupação. Só vai aparecer o quê? Ansiedade, depressão, problemas, dores articulares. Gente, dores articulares é porque você fica parado demais. Se você ficar parado demais, começa a doer joelho, começa a doer tornozelo, começa a doer tudo. Dizer com minha mãe, dói até o caroço do olho. Minha mãe tem uns ditados engraçadíssimos. Então, eu digo, o conselho que eu dou para essa terceira idade é que volte a estudar. Se não for para fazer teatro, que faça o que você quiser, enfermagem, sabe? Também não sabe, se não for para trabalhar, mas que saia de casa e estude. Sabedoria, gente, nunca é demais. Nunca é demais sabedoria. A gente aprender é bom demais. E a gente que vai ter muita gente jovem, vai ser uma beleza. Porque a gente aprende com os jovens e ensina a eles também, Raquel. É uma troca de ensino, né? E hoje em dia está muito fácil de estudar. Está muito bom, está melhor do que naquele tempo que a gente estudava. Porque a coisa está mais à vontade, você pode interagir. Antigamente, a gente não podia interagir em sala de aula. O professor, se a gente fosse interagir, estava desrespeitando o professor. Agora não. Vale nota. Vale ponto. Interagir em aula. E outra coisa que eu digo, viu, para as pessoas de terceira idade, vá sem vergonha. E nem medo de errar. Porque a gente está ali para aprender. Quando a gente está numa sala de aula, a gente está lá para quê? Para aprender. Então, dê vontade de falar, fale. Dê vontade de cantar, cante. Faça o que o seu coração mandar. Seja você. Fique à vontade. É assim que a gente tem que ser. Viver as nossas épocas. Eu mesmo vou dizer uma coisa para você. Tem uma amiga que diz assim para mim, quem quiser que diga que velhice é bom. É horrível. Eu fico olhando minhas fotos quando eu era jovem. Eu digo, eu fico olhando, me achava linda, mas eu me acho mais linda agora. A gente tem que gostar de todas as nossas épocas. Porque a gente vai passar por todas as épocas, se Deus permitir. Então, vamos viver todas as nossas épocas intensamente, amando o que faz. Então, se você fizer isso, você vai ficar sempre jovem, sempre linda, sempre maravilhosa. É assim. Minha gente, escute a voz da experiência, viu? Porque essa daí, sinceramente, Amora, eu ficaria
horas só ouvindo tu contar tuas histórias. E eu fico curiosa, será que tem alguém na família que tu puxou? Ah, essa menina puxou o tio, puxou o pai, puxou a avó, ou foi só aquela estrelinha realmente que fez a diferença ali? Rapaz, eu acho que foi eu mesmo, porque minha mãe dizia assim, eu nunca vi uma menina para falar tanto. Essa menina fala demais. Meu Deus, a mulher não para de falar. E quando eu ficava dançando, ela dizia assim, essa menina, eu acho que ela é doida. A menina dança sem música. Sabe, nunca teve ninguém assim com nada de arte, não. De jeito nenhum. A minha mãe, ela foi uma pessoa que veio do interior. Existia uma época muito difícil que o pessoal do interior passava necessidade. E o pessoal, como não tinha televisão, tinha muitos filhos. Minha avó teve 19 filhos, gente. 19 filhos. Porque não tinha televisão, não tinha nada, o povo tudo cheio de energia, comendo bem, né? Macaxeira, cuscuz, inhame, tudo que eles plantavam assim, sem veneno, sem nada. Então, era todo mundo muito potente sexualmente, né? Então ficava aquele monte de filho, as plantações que eles tinham, não dava para alimentar todo mundo. Então, tinha gente que saía de Recife para ir pegar as meninas e dizer que ia criar. Mas era mentira. Chegava aqui, ficava explorando as coitadas, não davam nada, não pagavam nada, ficavam usando roupa dos filhos. Tá? E o pior de tudo, muitas vezes eram molestados pelos patrões e pelos filhos dos patrões. E era terrível quando isso acontecia, gente. Terrível. Sabe o que acontecia? Reza a lenda que a Rua da Guia começou com essas meninas. Porque ficava. Aí engravidava, porque não sabia o que era período fértil, não sabia de nada. Eram muito bobas. A patroa botava para fora, quem era safada era ela foi estrupada. Mas quem era safada era ela. Nessa época não existia defesa de nada, né? Aí, quando chegava lá, o pai, outro ignorante, pode-se embora, você é rapariga. Eu não quero filha rapariga, não. Elas vinham aí já tinha orientação de ir para a Rua da Guia. E tem as donas de bordel, que quando podia fazer o aborto, fazia. E quando não podia, a criança crescia e ficava sendo criada no prostíbulo. Certo. E isso é verídico, viu, gente? Isso é verídico. Se vocês forem puxar, é verídico. Acontecia muito isso. Minha mãe veio nessa leva. Minha mãe era uma mulher linda. Tu poderia dar uma palhinha de algum personagem que tu fizesse, que tu gostou muito? Qual seria ele? E tu pode interpretar aqui pra gente? Olha, eu gostei muito de fazer Blanca. Blanca, ela tem muitas mudanças, né? Eu gostei de uma parte que ela está já no bar, né? Porque tudo acontece no bar, na frente do cemitério, né? E ela está lá sentada e o pessoal passa e vai embora e ela fica só lá. E o telefone da garçonete de Concha toca. E ela não tem ninguém. Agora, veja só, ela está toda agoniada porque o marido morreu. Mas ela faz uma mudança que eu amo essa mudança. Aí ela tá, meu Pepe, meu Pepe. Aí vai lá, toma uma lapada, né? Você, né? Aí, meu Pepe. Vai que o telefone vai tocar. Alô? Olá? Você quer falar com a Concha? Se você quiser, eu falo. Obrigada. Se sou casada? Sou viúva. Viúva. Quantos anos eu tenho? Mais perto dos 30 do que dos 50. Quer dizer que você gosta de novinha. Já sou uma coroa, mas não deixo nada a desejar. Vamos chamar ela de vídeo? Claro. Pode fazer. Ai, gente. Que coisa boa. Nem enterrei o defunto, já estão me dando bem. Olá. Ele desligou na minha cara. O idiota desligou na minha cara. Não sabe o que está perdendo. Meu Pepe. Meu Pepe. Nossa, que maravilha, Amora. Parabéns. Realmente sai de uma pessoa preocupada
para aquela pessoa encantadora. É. Nossa, que maravilha. Eu queria saber se você puxou alguém na sua família, se tem alguém parecido com essa destreza de artes. Não, de arte não. Minha mãe era uma mulher muito desenrolada e linda, Sim. né? A gente teve muitos problemas, porque a minha mãe, ela tinha uma personalidade muito forte e ela casou com meu pai, né? Nesse tempo minha avó veio para Recife também. Aí ela casou com meu pai, e meu pai era daqueles homens boêmios, que passava a noite na rua. As roupas eram passadas no ferro naqueles ferros de carvão, bem pesado. Ela lavava as roupas do meu pai direitinho, tudinho. Meu pai chegava de noite com a roupa toda cheia de batom. E ela começou a bater de frente com ele, que minha mãe já começou a ser uma mulher diferente. Começou a bater de frente com ele, terminou num casamento dando certo. Minha avó não queria que o casamento desse certo, que acabasse, porque não queria filha rapariga, aquela coisa toda, que era um preconceito incrível. Uma mulher tinha que ter um marido. Se não tivesse um marido, já chamava rapariga. Então, nessa confusão todinha, minha avó faleceu, ela deixou meu pai e foi morar. Ela e uma irmã que eu tenho. E a gente foi, minha gente, era tão feio aquilo tudo, tão feio. Por quê? A gente não podia alugar uma casa. Para alugar uma casa, meu tio tinha que vir alugar a casa. Quando as pessoas percebiam que minha mãe morava só, começavam a ir para o dono da casa, para o dono da casa pedir. Agora, isso tudo inveja, porque as mulheres eram inseguras. Minha mãe muito bonita, minha mãe não dava bola para os homens. Os homens davam em cima dela, eles ficavam com raiva, porque minha mãe não dava bola para eles, e as mulheres com ciúme. Mas chegou uma grande pessoa, também, que sempre tem essas pessoas de cabeças boas, e são anjos que Deus bota na vida. E tinha um monte de casinha que ela alugava lá na torre, e meu tio foi lá, alugou, a gente estava lá. Daqui a pouco, minha mãe ia pagar a casa lá. Aí dona Lulu disse assim, ô Antônia, olha, aquelas pessoas querem lhe ver pelas costas, falam mal de você o tempo todo, querem que eu peça a sua casa. Aí ela disse assim, eu não sei, eu vivo na minha casa, vivo na minha vida. Ela pegou assim, mas eu perguntei a elas, Antônia tem vitrola? Antônia fica com vitrola até altas horas, tocando? Não. Ela vive recebendo homem? Não. E por que vocês querem tirar a Antônia de lá? A Antônia vai ficar. Porque a Antônia é a mulher que paga melhor lá, é o inquilino que melhor paga, ela paga adiantado. Às vezes ela paga 2, 3 meses adiantado, quando ela pega no dinheiro. Então, a Antônia vai ficar. Então a gente ficou. A infância da gente todinha lá. E essa história que eu falei da Rua da Guia, eu escutava minha mãe falando. Minha mãe era o seguinte, de dia ela era lavadeira, de noite ela era costureira. Aí ela tinha uma caminha assim, que eu ficava deitada, ela ficava costurando, chegava com as amigas, ficava conversando tudo, ela começava a contar a história. Aí as amigas que vieram e viram, menina, tu viste falar de Gemima? Aí ela disse, vi falar de Gemima. Gemima tá na Rua da Guia. Tá na Rua da Guia, não teve outra saída, né? Como Gemima, do Carmo, Margarida, tem um bocado de gente lá do interior da gente, tudo na Rua da Guia. Porque quando sai, elas não sabem se livrar, porque eu, graças a Deus, eu consegui me livrar, né? Eu gritava até alguém vir. Aí os homens diziam, essa menina é doida, eu tô fazendo nada com ela. Mentira, queriam realmente me estrupar. Mas me estrupar minha mãe não deixava. Aí minha mãe gritava, daí minha mãe disse assim, elas não tinham, aí fazia o quê? Pegava um bucho, a mulher botava para fora, os pais não queriam, quando ela voltava, ia procurava logo, porque todo mundo já sabia, o único apoio que tinha era lá com as donas de bordel. Aí minha mãe, aí assim ia, tinha vários, minha gente, isso foi terrível, isso foi uma realidade que poucas pessoas falam. Teve um tempo desse que eu encontrei um homem, um senhor, que olha, eu só faltei nesse homem. Ele chegou, eu estava numa clínica, até meu marido nesse tempo era vivo, e a gente estava lá, e a gente começou a falar de coisa antiga. Ele veio dizer que ele ia buscar as meninas lá no interior, e levava uma rural para trazer as meninas, e dizia assim para os pais, você quer que sua filha chegue como moça, ou quer que chegue como rapariga? Diga. Olha, eu acho que você devia preferir logo rapariga, porque de qualquer maneira, depois ela vai ser rapariga do mesmo jeito. Veja só que coisa feia, que coisa horrível. Entendi. Então as coitadas não tinham opção de nada, não sabiam de nada. Eram meninas, elas eram meninas.
Agora, elas eram crescidas porque elas se alimentavam bem. Elas se alimentavam de comidas boas. Os pais é que plantavam as comidas. Eu mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quase não gosto de pão. Porque minha mãe, ela fazia o roçado lá em casa. A gente comia inhame, a gente comia batata, a gente comia milho, feijão, que minha mãe plantava. Então, eu sou uma pessoa que tem uma genética muito boa. Eu vou fazer 70 anos agora em maio, se Deus quiser. E não tenho nada. Não sinto dor nenhuma. Sou muito saudável, muito saudável. Então, e essa história, minha gente, foi uma história terrível, que naquele tempo eu não sabia processar isso, que eu era uma criança, mas depois que eu comecei a ficar adulta, comecei a ver que coisa horrível. Que coisa horrível. Era uma coisa que, sabe, que não existia lei para ninguém, não existia defesa de ninguém, para nada. Hoje em dia, antigamente era bom. Antigamente era bom em certas coisas, assim, de alimentação mais saudável, que a população era menor, então podia se comer planta que vinha do interior e tudo. Aí era melhor nesse aspecto. Mais oportunidade. Mais oportunidade. Agora até os animais têm defesa. Antigamente, minha filha, mulher não valia nada. Até mesmo as casadas. Olha, era tão feio que os homens, eles usavam a mulher só para fazer filho. Eles não faziam carinho à mulher, não. Eles não faziam carinho às mulheres. As mulheres conversavam entre elas. Subia só para fazer filho. O prazer mesmo, ele ia para a Rua da Guia. Procurar na Rua da Guia. Porque chegava lá, tinha as meninas lá. E não sabe, bonitas, cheias de vidas, orientadas pela a dona do bordel. Chegava lá, tinha que fazer tudo o que eles queriam, porque eles pagavam. Então, eles se realizavam como um homem na Rua da Guia. Então, a Rua da Guia era como se fosse um tráfico humano. Pegavam as meninas do interior. Pode se falar assim, Raquel. Não era de um país, mas sim da própria região. Do mesmo estado, exatamente. Aí, esses homens pegavam as meninas, iludindo os pais de que ela ia trabalhar em casa de família e tal. Então, os próprios maridos das donas da casa queriam mexer, e quando mexiam, ou iam direto para o prostíbulo também? Olha, veja só, eles lá, naquele tempo, aquela rua era só de prostituição, porque ali tinha um porto, certo, né? Aí vinham os marinheiros, vinha o pessoal de fora, então ali não tinha nada. Aquelas ruas, aqueles casarões, era tudo prostituição. Então, naquele tempo, era tudo muito, muito fácil fazer essas coisas. Hoje em dia, está tudo muito diferente, né? Que agora não existe nem zona, né? Porque antigamente eles chamavam zona também, né? Não existe nem zona mais, porque agora ninguém guarda mais virgindade, né? Porque antigamente se guardava virgindade para casar. Então os namorados iam, sarrava, aí ia para a Rua da Guia. Agora não precisa mais, porque agora ninguém namora mais só de sarro, né? Agora as pessoas já fazem sexo, né? E pronto, aí agora ficou tudo diferente. A prostituição não existe mais assim. Existe, né, ainda. Mas é uma coisa mais... bem diferente da época. E agora lá, essas meninas na Rua da Guia, elas eram o lugar que mais bem tratavam, era lá. Na casa que elas trabalhavam, elas eram criadas feitas animais. Comia resto. Tinha gente que tratava elas muito mal. Quando tinha a sorte de pegar uma pessoa mais humana, aí só fazia mesmo de empregada doméstica, só fazia explorar a mão de obra. Mas quando pegava esse povo que não tinha consciência de nada, minha filha, sofriam mesmo. Tua mãe teve a sorte. Graças a Deus. É por isso que eu estou aqui contando história. Porque talvez eu nem estivesse aqui. E aí teu nome foi em homenagem a uma dessas benfeitoras, Foi Dona Silvia, que ia lá na casa da casa que minha mãe trabalhava. E quando chegava lá, minha mãe muito desenrolada, uma mulher cheia de atitude, né? E Dona Silvia visitava lá, e essa casa era cheia de meninas. Porque esse homem, ele trazia as meninas para cá, traficava meninas. E cheia de meninas, e Dona Silvia de olho em Tonha, que era minha mãe. Chamava minha mãe de Tonha. E ficava insistindo, até que chegou uma outra, também desenrolada. Aí ela disse, Irene, deixa eu levar a Silvia, ou deixa eu levar a Tonha. Chegou uma desenrolada. Aí foi a salvação da minha mãe, né?
que Dona Silvia era uma mulher que realmente tratava minha mãe com humanidade. Minha mãe não vestia mais resto. Ela costurava as roupas da minha mãe. Ela comprou batom para minha mãe. Ela levou minha mãe para o salão. Deixou minha mãe uma moça linda, 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 linda. O marido dela assim, essa menina tá doida, essa menina só vive no espelho. Deixa. Ela tá se descobrindo a beleza dela. E minha mãe fazia os serviços, tudinho, mas era bem tratada. Comia na mesa com ela e o marido. E ninguém fazia isso. Era horrível, viu? E o marido sempre respeitou a sua mãe. E o marido sempre respeitou a minha mãe. Eles eram um casamento muito lindo. Porque existe muita, sempre existiu gente ruim e gente boa, e nunca vai parar disso, né? Existe muito. Eu digo para você, o mundo não está perdido. Porque existe mais gente do bem do que gente do mal. Eu vejo isso. Eu vejo que gente mais gente. Então, eu não acho que o mundo também. Apesar dessas guerras, de tudo isso, mas eu sou otimista. E acho que a gente vai. Que o amor vai reverter tudo isso. E é através das artes que você tenta transparecer. Exatamente. A arte é uma coisa muito boa, porque a arte, se você leva uma peça polêmica, você abre os olhos da pessoa. Às vezes os políticos não gostam muito de arte, não, viu? Que provoca, não é isso? A reflexão. Você sabe que a prefeitura tem vontade de fechar João Pernambuco? Porque João Pernambuco é a única escola de arte que tem aqui. E eles têm vontade de fechar. Mas por quê? Porque eles têm medo do teatro. O que faz mais medo é o teatro. Porque o teatro, você pode montar uma peça, metendo o pau no presidente e mostrar lá para todo mundo que o presidente não presta. E eles não querem isso. Eles querem que exalte eles. Entendi. Né? Aí, eles têm medo. Eles ficam com medo. A escola, minha gente, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou fazer uma propaganda da Escola João Pernambuco. A Escola João Pernambuco é uma escola muito boa. Ela fica na Várzea, ela fica no caminho do Castelo de Brenan. Ela é uma escola que tem alimentação, é arvorizada. Olha, fazia tempo que eu não escutava cigarro, gente. Fazia tempo que eu não via vagalumes. Lá tem tudo isso, porque é muito arvorizada, limpa. Eu digo assim para os meus colegas, João Pernambuco era um homem de sangue muito bom. Por quê? Eu estava tudo feliz, eu não vejo ninguém de cara feia lá. O pessoal dos serviços gerais limpa tudo e só vive tudo feliz. O pessoal da Copa serve bem e vive tudo feliz. Diferente da escola que eu estudei. Que o pessoal não fazia limpeza e só vivia tudo de cara feia. Lá não, o colégio é limpo e todo mundo de cara bonita. Coisa linda. Eu me casei com o João Pernambuco. Não saio mais de lá. Estou fazendo arte visual, a oficina de arte visual, a oficina de música. E faço teatro, o teatro profissional. É uma escola que vocês deviam ir, conhecer. É uma coisa linda, organizado. O gestor de lá porque eu vejo muito isso, de a escola ficar boa, pelo gestor. Quando o gestor é bom, a escola é boa. Menino, quando o Pablo chegou, a primeira coisa que ele foi em todas as salas, se apresentou, e disse, gente, a primeira coisa que eu vou ajeitar aqui são os bebedouros e botar ar-condicionado nas salas. Consertou os bebedouros tudinho. O banheiro de lá parece um banheiro de primeiro mundo, a coisa mais linda. Espelhão, tudo organizado. Porque mudou o gestor. Pablo é um gestor. E ele tem uma coordenadora maravilhosa, Lenira. Ah, meu Deus, Lenira nasceu, eu digo para ela, você nasceu para estar dentro de uma escola, mulher. Que figura linda, maravilhosa. Eu amo Lenira. De vez em quando, todo mês de julho, eu vou para lá, eu dou palestra lá no seminário que eles dão para os idosos, né? Me apresento e falo, incentivo, peço jovens para trazer seus pais, seus tios, suas avós, todo mundo para voltar a estudar. E Lenira disse que funcionou, que muita gente voltou, tem muita gente idosa lá, estudando lá depois disso. Que bom. Foi. Essa última vez que eu fui foi ótimo, que eu já tinha terminado, já tinha feito muita coisa no teatro, lá no curso. Então, meu amigo botou um slide com as coisas que eu apresentei e ficou muito rico, ficou lindo. Ô, Amora, me fala agora um pouquinho do teu futuro. Você já falou do passado, falou do presente. E o que é que você planeja para o seu futuro, já que a gente percebe que você tem muita gana para viver? O que é que você quer? Você quer seguir carreira? Você quer que sua arte chegue ao mundo das telinhas? Ou vai ficar sempre no teatro? O que é que você deseja? Olha, veja só. Eu costumo dizer que o futuro é Deus pertence, mas a gente faz a nossa parte, né? Eu realmente quero continuar atuando, tá? Quero continuar atuando, quero continuar estudando, tá? Porque a gente, como eu já disse, né? A gente
Para ser bom, a gente não para de estudar aquilo que você quer ser bom, né? O médico, ele é bom quando ele fica estudando. Quando é aquele médico que só faz aquilo, ele fica sendo médico de postinho, sem saber quase nada, né? Assim mesmo é advogado, assim mesmo é teatro, né? Então, eu vou continuar estudando, tá? Todo o curso de teatro que apareceu, eu estou fazendo. Quero seguir carreira, quero sim. Quem quiser me contratar, me chamar para fazer propaganda, para dirigir oficinas, pode me chamar que eu estou aqui, mesmo querendo futuro, né? Nunca mais eu quero deixar de estudar, nem de fazer teatro. A minha vida agora é ser atriz e estudante também. Então deixa teu Instagram aí pro pessoal aí te adicionar, te procurar. Amora, _ 1956. Então aí, gente, quiser contactar a Amora para alguma atividade artística, palestras, oficinas, quiser aí um grupo de idosos, quiser que ela incentive para que eles tenham mais possibilidades, é só chamar, ela fica à disposição, não é, Amora? Com certeza. Os idosos, principalmente. Gente, como eu gostaria que os idosos fossem feito eu. Com essa gana. Ia ser muito melhor para a vida deles. Na minha casa, eu não faço nada para ninguém, eu faço para mim. Pega um cantinho para mim, é eu. Não faço. Não, cada um, já criei todo mundo. Já sou bisavó, para que eu vou estar lambendo casa, fazendo comida? Não. Às vezes, mãe, faz aquele mocotó que você vai fazer. Aí eu faço. Mas quando eu estou com tempo, porque eu estou estudando, estou lendo muito, então eu estou sempre ocupada. E a gente tem que fazer isso, gente. Ficar dentro de casa, a gente só fica ocupado. O pessoal fica ocupando a gente. Eu tenho uma amiga, gente, que ela que paga a conta, ela que faz comida, ela que leva, né, para a escola, e o povo ainda não respeita ela. Ainda fica achando, que chega uma hora que o pessoal fica pensando que é obrigação, que não é. A avó não tem mais obrigação com nada, não. Só deixar beijinho, cheirinho e levar para passear. Às vezes levo meu neto para ir para o teatro, mais meu bisneto. Mas é só para isso. Não é para ficar criando, levando para colégio, obrigação, tá vendo comida. Gente, saia dessa. Vocês que são da terceira idade, voltem para ativa. Voltem a viver. Vai parar de doer joelho, vai parar de doer de cabeça, vai parar de doer tudo. Porque você vai ocupar sua mente com outras coisas. É um conselho que eu dou para uma pessoa da terceira idade. Particularmente, Amora, eu já estou fazendo a minha anotação, que quando eu estiver na terceira idade, vou fazer aqui uns asteriscos, Raquel, fazer isso, estudar, teatro e tudo mais o que eu puder fazer. Porque seguindo a experiência, o caminho tá bom, viu? Porque o teatro, ele é muito bom, porque ele já é uma academia, né? O teatro ele já é uma academia, porque se você vai fazer teatro, você tem os aquecimentos, a aula de corporal, de voz, você exercita a sua voz, você exercita seu corpo. Eu, quando comecei a fazer teatro lá no Alfredo, eu estava toda entrevada. Eu não me baixava. Eu me levantava assim? Não, me levantava assim, ó. Quando cheguei lá com aquelas aulas de Foster Costa, viu? É um professor maravilhoso. Hoje em dia eu estou fazendo tudo de boa, tá? E é muito bom. Agora eu estou com essa nova turma lá no João Pernambuco, que é o professor João Pedro Pinheiro. A gente chama ele JP. Ele é um professor muito bom também, muito bom. Ele quer mesmo que a gente seja atriz e atores. Cobra e fica em cima, e fica, sabe, é muito bom. Os professores de lá são todos muito bons. E eu aconselho vocês que me ouvirem, procure João Pernambuco. Jovem, meia idade, idoso, eles aceitam todos. Falei lembrar que uma atriz que é muito famosa aqui no Brasil é Fernanda Carla, e ela foi aluna do João Pernambuco, tá, gente? Tá vendo você? Ela começou lá, tem referência, Fernanda Carla, essa nossa nordestina que representa aí muito bem, trabalhou no Zorra Total, já fez novela, e aí tá seguindo também sua carreira brilhantemente, né? É verdade. E agora, quem sabe, a Amora, a gente tá falando ela, vou até pegar meu autógrafo, garantir, porque no futuro eu não sei, né, Amora? Vai que eu já tenho uma boa lembrança dela. Não é isso? Pois é, minha filha. É isso aí. A gente tem que viver intensamente. Então, a palavra certa para hoje é viva. Viva intensamente. Intensamente. Sem preconceitos. Viva sem preconceito. Que quem vive com preconceito não vive intensamente. Vive pela metade. Ô, Amora, e onde foi que você teve uma base? Você sabia, assim, interpretar quando criança, sem nenhum conhecimento técnico? E onde foi que tu conseguiu essa tua base técnica para fazer uma interpretação mais profissional?
Então, Raquel, essa base foi no curso técnico que eu fiz no Alfredo Freire. O Alfredo Freire tem professores maravilhosos, viu, gente? Ensina, sabe? Você sai de lá preparado, né? Então, a minha base começou lá, né? E tem Rafael, né? Um professor muito bom. Tem Foster Costa, Alcione e Valéria. Eles são professores. A escola em si é um pouquinho desprezada, mas os professores são ótimos, são muito bons, com uma bagagem maravilhosa, com vontade de passar o que eles têm, com vontade de passar a sabedoria de arte cênica para os alunos. Foi nessa escola, na escola, Então, eu peguei essa base mesmo, essa vontade. E fiquei com vontade mesmo. Eu fui fazer o teatro, achando que ia fazer, mas eu ia assim, só para não ficar em casa. Mas aí lá, com esses professores maravilhosos, aí me deu aquela vontade de continuar. e lá é que eles direcionam, você te descobre que tem teatro de bonecos, teatro de Lá, com sombras. certeza, Lá, A gente descobre também a história do teatro. Com certeza, tudo isso ensina lá, porque lá também tem arte visual, né? Sim. Lá tem arte visual, tem essas fabricações de boneco e tudo. É muito boa. A escola lá também é muito boa, o ensino dela é muito boa. A característica de limpeza e de organização de bebedouro quebrados, Do banheiros, local. essas coisas. Entendi. Mas o ensino é muito bom. A conclusão do curso, quando você vai concluir, é uma prova, é um teste, é uma apresentação? Não, faz prova também, porque a gente também tem a teórica, né? Também tem a aula teórica. A gente faz prova mesmo, né? E aí também participa no palco, né? Em peças, que isso também é prova, né? A gente passa, quando a gente faz a nossa peça final, ali já é a nossa prova, nossa última prova, né? Que nesse caso foi a loteria que a gente fez, né? Tem até de som, a gente também exercita muita voz e canta e faz, é muito bom. O profissional do João Pernambuco. No meu caso, por exemplo, eu já fui direto para o monólogo, para fazer a prova do monólogo, para poder estar agora no profissional, né? Que o profissional, essa escola técnica. essa escola técnica, ela fica em Água Fria. Ela fica por trás do mercado de Água Fria. Certo. Viu? Fica chegando ali no mercado de Água Fria, perguntando onde é o escola Professor Alfredo Freire, todo mundo ensina. É uma escola grande, bonita, só precisa ser mais cuidada. Ela é uma escola também de ensino médio, e aí os alunos já saem com uma certa profissão na área de arte, Isso e à mesmo. noite Isso tem mesmo, essa parte exatamente. técnica para quem está terminando o ensino médio. Exatamente. Ela tem um integral, né? À tarde, pela manhã e à tarde, ela tem um integral de alunos adolescentes, jovens e adolescentes, que ensina toda a dinâmica de estudos normais e também ensina arte também. O aluno que estuda lá sai preparado. Podemos dizer, então, que os filhos fazem aí o ensino médio na escola técnica e à noite fazem os pais, os avós. Exatamente. Então, é uma escola para toda a família, não é isso mesmo. A ideia seria essa. Okay. E eu digo mesmo, gente, por favor, os idosos, não fiquem com essa história. Não tenho cabeça. Todo mundo tem cabeça para tudo. Eu digo, não tenho cabeça. Tem sim. Só depende da sua força de vontade. A gente não pode se acomodar. É porque a gente se acomoda em palavra crisada, que aquilo não desenvolve nada. Se acomoda em ficar vendo negócio. Não se acomode nisso, se acomode em aprender de verdade. Ler, escrever, recitar. Eu mesmo me tornei uma poetisa, nem sabia. Essa história de eu ser poetisa foi uma coisa muito bonita também. Eu fiz um curso chamado Mulheres da Paz, em 2009. Eu não tinha nem o fundamental completo nessa época. Eu varrei na frente da minha casa, passou uma bicicleta, olha, mulheres, estão chamando as mulheres nas comunidades para Mulheres da Paz. Não precisa de escolaridade. Eu disse, não precisa de escolaridade, então eu vou lá. Aí, quando eu fui, aí foi comigo. Menina que tinha terminado, menina que estava fazendo faculdade. Aí eu perguntei para mim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu fui. Eu também não fiquei parada assim totalmente. Eu lia, eu gostava de fazer contas, tive comércios, tinha que fazer contas, essas coisas. Quando chegou lá, teve prova de português, conhecimentos gerais e matemática e depois a gente tinha uma entrevista. Aí eu fiz
Eu achei que depois que eu vi as meninas tudo já atualizadas e tudo, eu pensei que não é que eu passei. E teve gente que estava de ensino médio e tudo não passou. Eu passei, fui presidente de sala, e lá foi quando eu também comecei com mais ênfase de voltar a estudar. Cheguei lá, eu descobri que eu era poetisa. Aí eu cheguei lá e eu tenho uma poesia que eu fiz, O Valor da Mulher. Você quer que eu recite? O Valor da Mulher. Na época que era essa Mulher da Paz, a gente aprendia a conscientizar as mulheres para sair da violência dos maridos. Tá? Foi quando começou a surgir, tinha surgido a Lei Maria da Penha, e muita gente não sabia, a gente estava sendo preparadas para ir para a rua, fazer panfletagem e chamar as festas populares, para chamar as mulheres, para saber os direitos que ela tinha. Né? Aí então eu criei aí tinha os seminários, a gente fazia, quem quisesse fazia teatro, até fiz teatro também, lá. O pessoal gostou muito. Aí eu fiz eu tenho na cabeça que queria fazer uma poesia para o seminário, o último seminário. Aí fiz O Valor da Mulher. A mulher é uma mina de amor e alegria. Vai subindo todo dia os degraus para o poder. Alguns homens estão revoltados, cada dia mais danados com a evolução da mulher. A mulher saiu dos tanques, agora estão nos volantes. Em toda a área tem mulher. Temos médicas, deputadas, motoristas, advogadas, melhor mesmo é delegada, que prende macho covarde, aquele que bate em mulher. Para melhorar a situação, criamos muitas correntes. Para fortalecer a gente, mulher de todo lugar. Do campo ou da cidade, quase todas elas sabem de como se defender. Mas vou lhe dar um conselho. Leia muito para saber, para quando abrir sua boca, saber o que está falando. Fale de educação, sobre Constituição, de saúde, amor e lazer. Para terminar esta prosa, vou lhe dizer com certeza que mulher pernambucana é sensível e é bacana, amorosa e corajosa, e gosta de mostrar em prosa o valor que tem mulher. E viva a mulher brasileira, cada dia mais guerreira e sabe bem o que quer. Muito bem! Foi em 2009 que eu fiz esse poema e foi muito bom. E tudo começou também por essa história de Mulher da Paz. Esse curso, ele foi um curso de 2 anos e a gente era remunerado. A gente ainda tinha uma ajuda de custo. Foi muito bom. Foi organizado por Cristina Buarque. Muito bom curso, muito bom. Eu estava hoje vindo para cá e me lembrando desse curso. Cristina Buarque, ela devia chamar as mulheres da paz que estivessem na ativa, que deve ter muita mulher da paz na ativa como eu estou. E onde eu chego, eu falo das mulheres da paz. Em todo canto que eu chego, faço questão de falar de mulher da paz. Foi uma coisa muito positiva para mim. Foi ótimo. Para mim, muitas mulheres do bairro que eu moro. Que bom. Amora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Que provoque a vocês aquela vontade de fazer aquela coisinha de arte, independente de que lado seja, que vocês comecem a pesquisar. E lembre-se, educação, conhecimento é tudo, certo? Para você que não faz parte do Cubo Cultural, vai lá, dá o joinha, compartilha e se inscreve no nosso canal. Tchau, gente!